Pessoal, vídeo aula 2, parte 2. Vamos continuar aqui revendo alguns conceitos aí que serão requisitos aí para a nossa futura análise aí de comportamento do resistor, indutor e capacitor. Então nós vimos, né, a grandeza alternada, né, e agora aqui a gente está apresentando um caso particular que é o nosso cotidiano. A energia elétrica mundialmente ela é produzida em escala industrial através de máquinas rotativas e vocês já viram que no funcionamento do alternador a força eletromotriz induzida, a tensão elétrica induzida nos geradores, nos alternadores, ela tem um comportamento senoidal. Toda máquina rotativa produz tensões com comportamento variante no tempo, segundo uma característica senoidal. Então aqui nós reproduzimos, né, uma tensão alternada senoidal, essa curva senoidal em azul, para que a gente aqui identifique qual é o período do ciclo elétrico dessa tensão e calcule a frequência, ok? Então vejam, nós temos aqui uma escala em preto, né, de tempo em milissegundos. Depois nós vamos produzir uma segunda escala aqui em graus elétricos, em verde. Tá? Então, examinando inicialmente na escala de milissegundos, né, nós temos aqui uma senoide azul, ela é 0 volt em tempo zero, cresce senoidalmente até um valor V máximo positivo, que se estabelece no tempo de 5 milissegundos. Aí ela começa a decair para 0 volt e nos próximos 5 milissegundos, de 10 a 15 milissegundos, ela começa a crescer até atingir um valor máximo negativo. Retorna a decair para 0 e inicia um processo repetitivo, ok? Então vejam, uma senoide, ela tem 4 singularidades notáveis que nós podemos utilizar como análise, né, como referência para a determinação do período ou ciclo elétrico da nossa grandeza. Uma delas é a transição de zero para polaridade positiva. Este ponto aqui, ó. Neste ponto aqui, a gente diz que a nossa grandeza é nula, ela vale zero, só que ela transita por uma série de valores positivos. É um zero crescente, um zero mais, zero positivo. Uma segunda singularidade é o pico positivo, P+, valor máximo positivo. Uma terceira singularidade é a transição de zero por uma série de valores negativos da grandeza. Seria esse ponto. Nesse ponto, a nossa grandeza vale zero e ela inicia a transitar por uma série de valores negativos. Então a gente diz que é o nosso zero menos. E a quarta singularidade é o nosso pico negativo. Isso aqui, ó. O máximo negativo, o pico negativo. Tá aí. Ok? Nós vamos escolher uma das 4 singularidades para verificar quando é que ela torna a se repetir no tempo, para poder calcular o valor do nosso período, tá certo? Vamos pegar, por exemplo, inicialmente, o nosso zero mais, o nosso zero crescente ou positivo. Ó, o zero positivo, ele acontece no instante de tempo 0 milissegundos. Quando é que ele vai tornar a acontecer? Ó, tá aqui ele, ó. No tempo de 20 milissegundos, começa a acontecer outro zero mais, ok? Isso significa que o nosso ciclo ou período elétrico tem uma duração de 0 a 20, ou seja, 20 milissegundos. Então tá aqui, ó, nosso período ou ciclo elétrico é de 20 milissegundos. Se nós tivéssemos utilizado uma outra singularidade para checar o valor do ciclo ou período elétrico, por exemplo, se nós tivéssemos utilizado o pico positivo,
Nós temos aqui um pico positivo acontecendo em 5 milissegundos. Vamos verificar quando é que torna a ocorrer um pico positivo. Aqui, ó, em 25 milissegundos, nós temos outro pico positivo. Qual é, então, o nosso ciclo, o período elétrico? O tempo entre 5 e 25 milissegundos, ou seja, de 5 milissegundos para 25 milissegundos, decorrem 20 milissegundos, que é o valor do nosso período ou ciclo elétrico já verificado ali para outra singularidade. Ok? Muito bem, então agora vamos calcular a frequência dessa tensão alternada senoidal. Então basta fazer aquele cálculo. A frequência é o inverso do período. Se nós dividirmos 1 por 20 milissegundos é 0,020. Isso vai dar 50 Hz. 50 Hz é a frequência do sistema elétrico, por exemplo, no Paraguai. É diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil nós temos 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Lá no Paraguai, 50 Hz, 50 ciclos por segundo. Isso significa que no Paraguai, o período ou ciclo elétrico da tensão elétrica lá é de 20 milissegundos. No Brasil, sendo a frequência 60 Hz, esse período vai ser menor do que o do Paraguai. Se a gente dividir 1 por 60, a gente vai achar aí 16,67 milissegundos. Tá? Um período menor, uma frequência maior do Brasil em relação ao Paraguai. Bom, mas vejam que aqui a gente adotou uma escala de tempo, né, com os valores registrados em preto aqui, em milissegundos. Toda grandeza cíclica ou periódica, né, repetitiva, tá, ela pode ter o tempo quantificado ao final de cada período. Ora, um período ou um ciclo elétrico é um giro. Então isso é intuitivo. O que é um giro? Um giro é uma movimentação de quantos graus? 360 graus. Então vejam, para essa nossa tensão senoidal, deste gráfico aqui em azul, nós temos aqui, ó, de 0 até 20 milissegundos, ó, nós temos aqui um ciclo ou um período elétrico. Então aqui nós podemos marcar uma escala em graus elétricos. Existe 360 graus elétricos, né, para cada período. Então aqui nós estamos dividindo, ó, em 4 valores, né? 4 intervalos, de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20. 360 dividido por 4 intervalos, nós teremos intervalos de 90 graus. Então aqui a gente diz 0 grau elétrico, 90 graus elétricos, 180 graus elétricos, 270 graus elétricos, 360 graus elétricos. Se aqui nós fôssemos seguir, nós seguiríamos de 90 em 90 graus, né? Ou seja, 450 graus elétricos aqui, 540 graus elétricos aqui, 630 graus elétricos, né? 720 graus elétricos e assim sucessivamente. Ok? Então, o que significa, pessoal? Esta tensão senoidal azul, que tem um período de 20 milissegundos, uma frequência de 50 Hz, ela é uma tensão com o mesmo comportamento da tensão na rede de energia elétrica lá do Paraguai, por exemplo. Né? Então, lá no Paraguai, quando a gente diz, né, um tempo
de 90 graus elétricos. O que é um tempo de 90 graus elétricos no Paraguai? 5 milissegundos. Um tempo de 45 graus elétricos no Paraguai seria metade de 5, 2,5 milissegundos. Ok? Muito bem. No Brasil, a gente teria que fazer aquela transformação, né? Recalcular o valor do período aqui para 60 Hz, iríamos achar 16,67 milissegundos, né? E então significa que no Brasil, 360 graus elétricos tem 16,67 milissegundos. Diferente do Paraguai, 360 graus elétricos no Paraguai tem 20 milissegundos. Ok? Muito bem. Mas agora acontece o seguinte, pessoal. Em eletricidade, mesmo quando a gente está tratando com um sistema de tensão contínua, não variante no tempo, ocorrem determinados fenômenos, né, que têm que ser estudados como se fosse um fenômeno que varia no tempo. Aqui nós temos 3 gráficos aqui que estão mostrando correntes com magnitude de 6 amperes, que são correntes contínuas, elas não variam no tempo. Vejam aqui, ó. Existe um instante de tempo onde a gente está fazendo um chaveamento, está fechando o interruptor, por exemplo, aí se estabelece essa corrente de 6 amperes, e ela fica sempre 6 amperes. Nos 3 casos, ó, vejam que 6 amperes, aí ela fica. Então, este comportamento aqui, ó, daqui para frente, né, depois que ela passa a ser 6 amperes, ela continua sempre 6 amperes, a gente diz que a corrente está em regime contínuo ou regime permanente de corrente contínua. Ela não varia no tempo. Ora, qual é a frequência de uma grandeza que não varia no tempo? Se ela não varia no tempo, ela não tem frequência. A frequência é 0. Então, a gente diz aqui, né, que em regime contínuo ou permanente, essa frequência dessa corrente aqui, ó, é 0 Hz. Ela não varia mais. Só que agora acontece o seguinte: existe uma preocupação com um instante de tempo muito curto, que é o instante da comutação, do chaveamento, quando a gente fecha o interruptor. Então observem aqui, ó, que nesses 3 cenários aqui, há uma diferença de comportamento no crescimento da corrente. Ele é mais ou menos gradativo, ou até numa situação extrema aqui, ó, ele é abrupto ou instantâneo, certo? Então, os fenômenos elétricos, mesmo em corrente contínua, eles devem ser estudados, né, até mesmo para a gente compreender o comportamento dos nossos componentes, os 3 componentes, eles devem ser estudados, né, associando a ideia de frequência. Como aqui a gente não tem frequência, a frequência é 0, a gente tem que ver qual seria a frequência no instante do fenômeno que a gente está estudando, nesse curto espaço de tempo aqui. A gente vai associar, né, nesse curto espaço de tempo, nós vamos associar a ideia de um fenômeno como se fosse um fenômeno periódico ou cíclico, como se existisse uma frequência. Embora ele não seja um fenômeno que se repete, ele acontece uma vez só, né? A gente tem que associar a ideia de frequência a esse fenômeno para poder fazer um estudo de comportamento do circuito todo, de cada um dos elementos. Então, a ideia de associar um valor a uma frequência que na realidade não existe, porque não há um fenômeno repetitivo, são as taxas de variação das grandezas. Quanto maior a taxa de variação no tempo, mais é a frequência associada ao raciocínio de estudo, ok? Quanto menor a taxa de variação, menor a frequência. Então vejam, no primeiro caso aqui, o que a gente está verificando?
Aqui nós temos uma escala de tempo em segundos, né? 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. E aqui uma escala de corrente em amperes. Nós temos aqui 6 amperes. Neste primeiro cenário, o que está acontecendo? No tempo de 1 segundo, o interruptor é fechado. E a corrente começa a crescer gradativamente de 0 amperes até chegar em 6 amperes e permanecer continuamente em 6 amperes. Ora, qual é a taxa de variação da corrente na unidade de tempo? Como é que a gente calcula a taxa de variação de uma grandeza na unidade de tempo? A gente pega o valor final, subtrai do valor inicial para a grandeza e pega o valor final de tempo e subtrai do valor inicial de tempo. Tá? E faz a divisão. Então vamos lá, nesse primeiro caso, qual é o valor final da corrente? Aqui no numerador, 6 amperes. Qual era o valor inicial? 0 amperes. Qual é o valor final do tempo aqui? 3 segundos. Qual é o valor inicial do tempo? 1 segundo. Então, a nossa taxa de variação é 6 menos 0, 6. 3 menos 1, 2. A nossa taxa de variação foi 6 dividido por 2, ou seja, 3 amperes por segundo. Essa, então, é a taxa de variação da corrente nesse nosso primeiro cenário aqui. A corrente variou 3 amperes por segundo. Vamos passar para o segundo cenário. No segundo cenário, no mesmo instante de tempo, vai ocorrer o fechamento do interruptor. Em 1 segundo, o interruptor fecha. E a corrente começa a crescer de 0 a 6 amperes. Só que ela chega em 6 amperes ao final de 2 segundos. Então vamos calcular a taxa de variação aqui na nossa corrente. A nossa corrente aqui tem uma taxa de variação de valor final da corrente, 6 amperes. Valor inicial, 0. Valor final do tempo, 2 milissegundos. Valor inicial, 1 milissegundo. Então a taxa de variação aqui foi 6 menos 0, 6, 2 menos 1, 1. Ela variou 6 amperes por segundo. Então vejam, a variação no segundo cenário foi mais rápida do que a do primeiro cenário. A taxa do segundo cenário é o dobro da taxa do primeiro. Aqui é 6 amperes por segundo, aqui é 3 amperes por segundo. Ok? Muito bem. Agora vamos partir para o terceiro e último cenário. O que está acontecendo aqui no terceiro e último cenário? No mesmo instante de tempo, 1 segundo, o interruptor é fechado. E a corrente instantaneamente varia de 0 a 6 amperes. Então, o que vai acontecer aqui com a nossa taxa? Vamos proceder o cálculo da mesma forma. A variação de corrente é a diferença do valor final, 6 amperes, pelo valor inicial, 0 ampere. A variação do tempo, qual foi? O valor final para o qual a corrente atingiu os 6 amperes foi 1 milissegundo. E o valor inicial, onde o interruptor fechou, os mesmos 1 milissegundos. Então, no nosso cálculo aqui, nós temos 6 menos 0, 6. 1 menos 1, 0. Aí, naquele comentário da apresentação da disciplina, nossa primeira aula de apresentação, né, nós fizemos uma pequena revisão de matemática básica, né, onde a gente tratou das 3 razões, 3 divisões envolvendo o número 0. A terceira dela era aquela que tratava do 0 no denominador, com um número qualquer diferente de 0 no numerador. Então, 6 dividido por 0, qualquer número diferente de 0 dividido por 0, a gente já viu que dá um valor infinito. Então, é infinitos amperes por segundo. Se a gente fosse agora, para esses 3 cenários, associar cada um dos 3
a uma faixa de frequência, né? Quem é que tem a frequência mais baixa? A frequência mais baixa é quem tem a taxa de variação menor. Quem é que tem a frequência mais alta? A frequência mais alta é quem tem a taxa de variação maior. Ok? Então, essa ferramenta aqui é importante, né? Que a gente vai ver na análise do comportamento do resistor e do indutor e do capacitor. Nós vamos sempre começar analisando a resposta desses três elementos em corrente contínua para depois, com base no conhecimento adquirido do comportamento em corrente contínua, a gente vai passar para o estudo em corrente alternada. Então vejam aqui que aqui a gente já tem um ensinamento que a gente vai ter que levar daqui para frente sempre conosco. Mesmo que um fenômeno não seja repetitivo, a gente não esteja tratando, né, um comportamento cíclico, periódico, repetitivo, né? Quando a gente for analisar um fenômeno, mesmo em corrente contínua, existe um instante particular onde a gente deve tratar esse fenômeno raciocinando como se fosse um fenômeno com uma determinada frequência, um fenômeno que fosse repetitivo. E a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer este tipo de comparação, né, é a nossa taxa de variação da grandeza. Então vejam que um chaveamento em corrente contínua, ele pode ter um crescimento gradativo ou um crescimento brusco, abrupto, instantâneo, né? Todo crescimento brusco, abrupto, instantâneo é um crescimento que nos associa à ideia de uma frequência infinita Hertz, ou seja, uma taxa de variação infinitos amperes por segundo ou infinitos volts por segundo, certo? Infinitos Hertz, como se fosse uma frequência infinita, ok?